Olha aí, Paulo Donato. Grande Daniel. Vamos só aguardar chegar o nosso convidado de hoje, então. Que vamos ter um. Fora a Mizuns, que é boa. Vamos ter uma boa conversa hoje, com certeza. Só aguardar o Marcelo aparecer. Eu tenho certeza que quem não conhece o Marcelo vai gostar muito do assunto que a gente tem hoje. Olha aí, ó. Tá chegando o Marcelo já. Ó, o Andrew, grande Andrew. Vamos só esperar então chegar aqui a solicitação. Estamos aguardando. Vamos aguardar. Salve, André. Saudade do amigo. Chegando. Chegando na área. Aguardar, arrumar essa câmera. E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, Viar, tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá, deixa eu primeiro fazer uma apresentação para o pessoal que está aí online. Nosso convidado de hoje, para mim, ele, antes de mais nada, pode ser definido pelo adjetivo da coragem. Para mim, esse homem é um homem corajoso. Porque mexer com o que ele mexe é mexer com a paixão popular, o futebol, e antes de mais nada, mexer com a cartolagem também da paixão popular do futebol, para discutir a partir de uma paixão algo que é a grande ferida da nossa sociedade brasileira, mundial, mas sobretudo brasileira, que é o racismo. Marcelo, satisfação de ter aqui, satisfação mesmo imensa, e eu queria já começar te largando a pergunta mais genérica de todas e que vai nos dar a possibilidade de começar esse debate. Qual foi o start, Marcelo? O que te impulsionou, o que te motivou a criar o Observatório da Discriminação Racial no Futebol? Conta um pouquinho pra gente. Tá me ouvindo? A gente tá tendo problema de Primeiro conexão. foi... Oi, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Tá. Primeiro é aquele grande incômodo que a gente vive aqui no Sul, que é visitar os lugares e descobrir que quando se fala em colonização do Rio Grande do Sul, a gente não vê falar de negros, né? E aí isso sempre me causou uma vontade de fazer algo, contribuir de alguma forma para que a gente falasse sobre negritude. E aí, em determinado momento, eu sempre acreditei que o futebol era esse espaço democrático que todo mundo falava que o futebol é. E aí eu fui conhecer o futebol na parte administrativa do futebol, eu me deparei com o racismo. E aí, quando eu me deparei com o racismo, aconteceram aqueles casos de sequência com Márcio Chagas, Tinga e Arouca, no começo de 2014, ano de Copa do Mundo do Brasil, o Brasil, né, o país do futebol, o país da democracia racial. E aí eu vou descobrir que nada disso é verdade, né? Porque eu vou procurar, vou pesquisar a informação, e aí essa informação ela não está disponível, e aí eu pensei, poxa, eu preciso tornar essa informação disponível para que todo mundo tenha acesso, né? Ou para que todo mundo conheça de fato a realidade do futebol brasileiro, conheça que o futebol brasileiro não é esse espaço democrático que todo mundo imagina. Tá, e no início, quando tu começa, tu tinha uma ideia de que seria difícil abrir algumas portas, que seria difícil enfrentar algumas situações, ou tu achava que ia ser mais fácil do que parecia? Não, eu achava que ia ser mais difícil, porque ninguém quer falar de racismo, né? Quando a gente vai falar de racismo nos clubes de futebol e com o mundo do futebol, os seus atores, ninguém quer falar de futebol, né? Então, eu achei que eu ia conseguir pouco espaço de mídia e pouco espaço para falar sobre essa questão racial. O que acontece é o espaço se abre, mas aí é aquilo, né? Ele se abre daquela maneira que a gente conhece. Todo mundo diz, não, beleza, estamos juntos, vamos fazer algo, vamos trabalhar, mas na prática ninguém faz nada, né? Porque hoje a gente percebe que tu conseguiu algumas vitórias importantes nesse tempo
e que são inegáveis, sobretudo no sentido da mídia, né? A gente te vê em Globo Esporte, a gente te vê em documentários, a gente vê técnicos de futebol usando a camiseta do teu coletivo na beira do campo, a gente vê jogadores utilizando. Então a gente vê toda uma questão de apelo popular identificado com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Mas nós que pesquisamos um pouco a fundo, sabemos que nem sempre isso representa de fato aquilo que pode parecer para as pessoas na televisão, né? Tu está conseguindo uma mídia, tu viaja para Rio, viaja para São Paulo, viaja para Minas, consegue o teu nome, consegue assinar documentos importantes, consegue colocar o teu emblema para marcar, que é muito importante, demarcar território com a marca, mas a pergunta que fica é, isso representa uma facilidade total? Representa o que parece mesmo ou a coisa não é bem assim? Não, longe de ser o que eu gostaria, né? Porque, primeiro, esse espaço ele acontece, mas não vem recurso, né? Então a gente sabe que um trabalho para ele existir, ele precisa de recurso. E aí a gente não tem esse recurso. A visibilidade acontece muito porque os casos vão acontecendo cada vez mais, então a mídia se vê obrigado a falar sobre racismo no futebol. E aí o Marcelo vai se transformando nessa pessoa de referência pelo trabalho do observatório, e aí a gente vai alcançando esses espaços, mas longe de conseguir chegar naquele ponto crucial, que é fazer com que os clubes de fato façam campanhas contra o racismo, né? E não ações pontuais que eles chamam de combate ao racismo, mas que na verdade é apenas para dar satisfação para a sociedade. Me diz uma coisa, Marcelo, que eu acho que é fundamental nessa discussão também. Existe uma diferença, é possível mensurar uma diferença de receptividade para o teu trabalho em alguma região específica do país ou é tudo igual? Por exemplo, a gente tem uma visibilidade muito grande em Rio e São Paulo. Então, realmente, são os dois estados que a gente consegue discutir mais essa questão racial por conta de ter 4 clubes grandes. E aí a gente não tem essa granalização que a gente tem aqui no Sul, né? Porque os clubes, eles querem falar sobre racismo e querem fazer os seus trabalhos. E o outro estado que a gente está conseguindo avançar muito na questão é a Bahia, mas aí é por conta do trabalho do Bahia, né? A gente, não, por exemplo, não tem acesso ao Vitória. Então é o trabalho que o Bahia está fazendo no combate ao racismo e outras violências. E aí a gente também está tendo acesso. Hoje a gente pode dizer que o Observatório ele consegue circular muito facilmente São Paulo, Rio, Minas Gerais e na Bahia, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu percebo uma coisa que me incomoda muito. Eu percebo que um racista, e aí a gente sabe do que a gente está falando pelas nossas duas trajetórias, um racista parece que ele consegue, dependendo do caso, se esconder, maquiar, nublar, blindar o seu racismo, mas dentro do estádio parece que ali é o estopim. Ali ele tira tudo para fora e ali ele é o racista, ali ele consegue extravasar e ali parece que de algum momento, em algum momento do jogo ou momento do evento, ele perde aquela vergonha que ele tem do lado de fora. Eu estou fazendo essa introdução para ti porque eu queria te ouvir sobre o seguinte: essa análise que tu faz, ela é de fato mais intensa em representações dentro do estádio, ou tu acha que é tudo igual, dentro, fora, no sentido de dizer-se, mostrar-se racista? E mais, esse número grande de manifestações é estádio ou ele é dentro das 4 linhas também? Por exemplo, vamos trabalhar com os números do relatório 2019, que a gente não lançou ainda, mas é um dado que está fresco na minha cabeça, né? Por exemplo, então, são 65 casos de denúncias de racismo no futebol brasileiro. Desses casos, a gente tem 12 na internet, por exemplo, 29 nos estádios. E aí a gente vai chegar nesse ponto que tu começa a fala, né? Por que o racista ele não consegue se segurar num estádio de futebol? Porque você bem colocou uma coisa chave, assim. As pessoas sabem que racismo é crime. Elas não devem ser racistas, não que elas não sejam racistas, elas não devem ser racistas. E aí ela vai para o estádio de futebol, onde o clube dela está jogando, a grande paixão da vida dela tá em campo. E aí, naquele momento, a paixão fala mais alto e ela não consegue mais
Tem uma travada. Consegue me escutar? Bom, deu uma travada no Marcelo. Vamos... Voltou? Oi, voltei. Vamos lá. E aí a paixão faz com que a pessoa perca essa inibição, esse pouco de cuidado que ela tem tanto para a questão racial como para outras questões, né? Bom, aí a gente vai entrar então num outro campo que eu acho que é um terreno bem delicado, mas que a gente precisa trabalhar e precisa falar, até porque nosso objetivo aqui é falar mesmo. Existe uma diferença muito grande, para mim, muito clara, muito evidente, entre a discussão no estádio do que é racismo e do que é clubismo. Isso, para mim, está muito forte quando eu tenho um torcedor preocupado com práticas racistas, porém, desde que elas sejam do outro time. Desde que elas sejam da outra torcida e não da sua torcida. Então, quando a sua torcida pratica algum ato de racismo, ou ele sai em defesa tentando desconstruir a ponto de mostrar que aquilo não foi bem assim, que não foi racismo, invertendo a culpa ou colocando como mimimi. Mas quando o racismo é na torcida adversária, sobretudo da rival, aí aquilo é a pior prática de todas. Eu já tive, Marcelo, e tu sabe disso, algumas discussões grandes com pessoas que discutem clubismo achando que estão discutindo racismo. E eu já discuti, inclusive, com pessoas ligadas ao meu clube do coração, o Esporte Clube Internacional, que conseguem ainda, em 2020, dizer que o Clube do Povo do Rio Grande do Sul não tem racismo dentro dos seus limites, não tem racismo na sua torcida, não tem racismo na sua história. Então criou-se um mito muito grande que faz com que eu, que estudo racismo, me assuste. Eu me assusto, porque eu fico pensando assim, meu Deus do céu, então quer dizer que racismo veste camisa? Então quer dizer que racismo torce para algum clube. Então quem nasceu torcendo para aquele time não vai ser racista. Basta torcer para aquele time que não vai ser racista. E quem nasceu torcendo para o outro vai ser racista. Então isso é de uma coisa, para mim, é de uma análise tão frágil, de uma conceituação tão frágil, que eu não consigo nem levar para frente. Mas aí eu venho aqui para a pergunta que eu te faço. Marcelo, racismo veste camisa de clube? Não. A gente tem casos de racismo em praticamente todos os estados do Brasil, e em todos os clubes do Brasil a gente vai encontrar um caso de racismo. Dentro da linha que tu levantou, por exemplo, uma das maiores dificuldades que a gente tem através do trabalho do Observatório é discutir racismo no Rio Grande do Sul. Em qualquer outro estado do Brasil, a gente tem uma facilidade muito grande de apontar racismo, de contar a história do racismo. Aqui é muito difícil. E aí a gente tem dois fatores. O primeiro é, o Inter é o clube do povo. E aí a gente não discute racismo no Internacional, né? Não se pode discutir racismo no clube do povo. E a outra questão é, com a quantidade de racismo que já teve no Grêmio, o Grêmio é taxado como um clube racista, ponto. E qualquer intervenção, qualquer ação que o Grêmio vai fazer é para limpar uma culpa. E aí a história hoje nos mostra que a realidade não é bem essa, né? A gente tem, por exemplo, casos de racismo nos dois clubes, acontecendo nos últimos anos. A única diferença hoje é que os casos de racismo no Grêmio, por exemplo, eles estão nos torcedores. São torcedores que gritam para jogadores. E a gente tem inúmeros casos de racismo dentro do relatório, no Inter, que são casos de torcedores que xingam funcionários do Inter. Só que são casos que ganham menos repercussão. E aí, se tu tem essa impressão quanto a essa questão racial só acontecer num clube. A outra coisa que a gente deve também tocar aqui num ponto importante é que a gente começou a falar sobre racismo no futebol, e aí a gente teve o livro do Mário Filho, que vai contar a história do negro no futebol, e ele conta uma história na visão dele, no tempo dele. E hoje a gente percebe que diversos historiadores em diversos clubes do Brasil tentam recontar essas histórias. Então, por exemplo, a gente tem torcedores que dizem, nos textos que o Observatório coloca, que o pó de arroz do Fluminense não está ligado ao Carlos Alberto, não está ligado ao fato do jogador passar pó de arroz para entrar em campo. As pessoas estão querendo recontar a história do seu clube para não ter o racismo apontado como sempre teve na história dos seus clubes.
Isso aí eu acho que tá em toda a sociedade, não só na questão do racismo. A gente está passando por uma movimentação muito grande cultural de apagar os defeitos do passado. Né? Querendo apagar reflexos da ditadura militar, por exemplo. Por exemplo, e eu sei que eu sofro muitas críticas no meio acadêmico, mas eu, por exemplo, sou contra a troca de nome de rua, por exemplo, Castelo Branco por democracia e liberdade, ou o que quer que seja. Eu sou contra. Por quê? Não que eu seja a favor do nome do ditador, mas é que eu tenho uma preocupação muito grande que as novas gerações vão conviver em cidades sem saber que essas cidades no passado homenageavam ditadores. Eu tenho uma preocupação muito grande com o apagamento cultural, sobretudo com o apagamento dos seus defeitos, dos seus erros, que eu acho que devem permanecer. E aí, quando tu me traz a questão de que estão reescrevendo a história dos clubes para tentar tirar qualquer tipo de vínculo racista com eles, isso não é muito difícil da gente perceber e entender, até aceitar. Aceitar no mau sentido, né? É assim que é, porque ele é um meio que reproduz tudo que está na sociedade. E aí a minha próxima pergunta para ti, né? Nós não temos como de separar o futebol da sociedade, o comportamento do torcedor do comportamento do cidadão, porque na verdade a impressão que eu tenho é que tudo está canalizado ali dentro. Tudo traz para o futebol e tudo estoura dentro do estádio. A partir do momento que tudo estoura para o estádio, a gente chega numa outra questão que eu acho fundamental para eu propor aqui a discussão para ti. Quando tem um caso de racismo num clube, hoje a gente escuta pela mídia, a gente lê nos jornais, que parece que se o clube identificar automaticamente aquele torcedor e fizer o registro daquela ocorrência, então o clube está absolvido daquela culpa, porque o clube não pode ser culpado de fato pela manifestação de uma pessoa. Mas isso não abre também, e eu não estou dizendo que eu tenho uma solução para isso, é uma proposta de discussão mesmo. Isso não abre um precedente muito grande para que tu sempre venha a absolver o clube, fazer com que o clube nunca tome de fato uma atitude, porque basta colocar uma câmera e identificar uma pessoa. E não é injusto também dizer que num estádio com 50 mil pessoas é uma única pessoa que é racista e que vai ser culpada e que vai ser punida, e o resto todo a gente passa panos quentes. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa ideia de culpar, de achar um culpado, ela é uma ideia que vem de uma outra ação que tem no campo de futebol, que é a identificação de quem jogou um objeto no campo de futebol. Então, esse exemplo do objeto querem trazer para a questão racial. Não está funcionando, né? Não está funcionando porque, primeiro, que os clubes eles não têm essa coragem de identificar a pessoa que comete um ato racista. Porque o que a gente percebe ao longo do trabalho do observatório é que, na maioria das vezes, o ato racista vem de um espaço mais seleto. Ele vem, por exemplo, de um camarote, ele vem da área social, ele vem da área onde estão os diretores, e aí o clube, primeiro, que ele não faz essa identificação. O segundo, que devido ao aumento de casos que vem acontecendo, o STJD, o Tribunal de Justiça Esportiva, ele não aceitou, ele não quis aceitar esse argumento. Porque, primeiro, a gente não ia punir mais ninguém, não ia punir mais nenhum clube, porque foi um torcedor que cometeu o ato racista, então o clube não pode ser punido. E aí ele identificou esse racista. E aí o STJD disse, não, porque a gente não vai conseguir trabalhar com o racismo, a gente não vai diminuir o caso. Mas assim, só se discute a penalização, só se discute combate ao racismo quando um fato acontece. Aí, quando um fato acontece, todo mundo vai se reunir de novo para discutir o que fazer com os casos de racismo. A gente está agora na quarentena, mais de 45 dias sem futebol, e a gente não levantou essa discussão ainda. Entendeu? Tá todo mundo, então, deveria aproveitar esse momento para se discutir outras ações dentro do futebol, e não está se discutindo isso. Vai se esperar um outro caso acontecer para que se discuta isso. Então, essa apontamento a uma vítima só não está funcionando como estratégia. Está sendo usado pelos clubes, mas não está funcionando. Outra estratégia que os clubes estão usando é eu não posso ser punido se eu em algum momento da minha história eu fiz uma campanha ou fiz uma ação. Então eu não sou conivente com racismo porque eu já trabalho com racismo. Isso também está sendo utilizado pelos clubes. Muitas vezes funciona e muitas vezes não funciona. O que a gente tem no futebol é que quem julga os casos de racismo são pessoas que muitas vezes não se conversam. Então tu pune um caso e aí tu pune um caso e tu não pune um caso igual porque quem julgou foi uma outra pessoa que eles não se conversam.
Então, a questão da punição no futebol, ela ainda está muito atrelada à mídia, muito atrelada ao tamanho que o fato ganhou na mídia. E aí a gente vai punir ou não vai punir os casos. A gente sabe que a gente tem muito no imaginário popular, sobretudo na simbologia que envolve o racismo. Nós temos alguns mitos, né? E esses mitos são perpetuados. E na questão do racismo não é diferente. E esses mitos, eu tenho certeza que alguns deles prejudicam o trabalho de combate ao racismo e, sobretudo, o combate prejudica o trabalho do teu observatório também. Como, por exemplo, quando a gente pega aqui no Rio Grande do Sul o mito, então, do o clube tal não é racista, o clube tal é do povo, porque isso acaba vindo herdado pelas famílias, onde vem num discurso já incorporado, onde não, o que tu quer aqui? Nós não temos histórico com isso. Isso aqui não é nosso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, abordasse um pouco mais, que tipo de dificuldade existe para discutir o racismo nos clubes do Rio Grande do Sul? E mais, como é que os jogadores te percebem nisso? Existe algum tipo de apoio? Não há apoio? Os jogadores te reconhecem, não te reconhecem? Ou é uma questão muito mais voltada para a cartolagem, para os clubes e para os torcedores? Bom, vou começar pelos jogadores, né? Os jogadores é assim, é difícil ter o acesso a um jogador de futebol. Hoje, quando um jogador sofre racismo, eu já nem tento mais entrar em contato com ele, porque antes de mim vai tentar entrar em contato com ele diversos jornalistas. Então o observatório fica mais na retaguarda. E aí, a partir do momento que a mídia sai de cima daquele jogador, a gente vai tentar um contato. E aí a gente vai tentar um contato mais pessoal. Por quê? Porque se o contato vem via clube, via assessoria, ele não vai chegar, nem vai chegar no ouvido do jogador que a gente tentou contato com ele. Porque clube, dirigente e empresário, eles não querem que o jogador fale sobre racismo. Não querem porque... Cara, não precisa falar disso, tu não sofre racismo, tu vai levantar uma bandeira que não é necessária, tu vai estragar a tua carreira. Então, são essas informações que o jogador de futebol recebe. Quando a gente consegue, de fato, chegar no jogador de futebol, a gente percebe que a fala dele é outra. Que aí a gente vai encontrar duas coisas. Primeiro, é um cara muito engasgado, com vontade de falar sobre racismo. E a outra coisa que a gente vai encontrar é jogadores que sofreram tanto com o racismo que eles, de fato, não querem falar. Não querem falar no ao vivo, né? Mas ali no off, eles vão te colocar diversas situações que eles passaram, que tu vai ver a voz embargada, tu vai ver eles extremamente emocionados. Mas é isso, eles não querem mostrar essa fragilidade para o grande público. E aí essa é a grande dificuldade que a gente tem. A gente já teve, por exemplo... a gente conseguiu chegar num jogador de futebol e gravar vídeo com ele e o clube não conseguiu. Porque o clube, quando vai conversar com o atleta não quero falar sobre isso. E quando a gente chegou no atleta, poxa, cara, esse é um trabalho que a gente vai monitorando os casos de racismo, a gente gostaria só de pegar uma palavra tua, uma foto, uma camiseta, aí o cara se sente, opa, tem alguém fazendo um trabalho. Aí ele se sente mais à vontade de falar. É importante que tu coloque isso aí. Perdão, só de fazer um parênteses, é importante que tu coloque isso aí, porque tu traz uma questão que é muito importante. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, e a gente vê pelas redes sociais isso, muita gente que entende o seguinte: aquele jogador negro ganha 500 mil reais por mês, então se ele sofrer um ato racista, ele não está nem aí, não vai abalar ele tem muita grana, isso não influencia. É importante que tu fale sobre isso, a voz embargada, o acusar o golpe, a tristeza, porque o racismo ele independe da tua condição social. O racismo é alguma coisa que te ataca na alma, que te ataca coletivamente, que te ataca culturalmente também. O racismo te diminui enquanto pessoa. E eu entendo, inclusive, que deve passar pela cabeça do jogador, porque eu jamais vou saber o que é sofrer racismo. Jamais. E eu tenho essa consciência. Por mais que eu pesquise racismo há 15 anos, eu nunca saberei o que é sofrer racismo. Mas eu entendo que a pessoa deve pensar assim: eu ganho 500 mil, eu sou famoso, eu tenho fã, eu tenho tudo, e continuam me reduzindo a subgente por causa da cor da minha pele. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E aí tem um outro fator, né, Viara? O jogador de futebol, a maioria é de uma condição mais pobre e que é geralmente da periferia. Então ele já viveu com racismo ao longo da vida dele. Ele já viveu com aquele racismo, já sofreu aquele racismo. Mas aí ele se torna um grande jogador de futebol, um cara respeitado. E aí ele, poxa, tudo bem, agora estão me respeitando, eu não vou mais passar por essa situação. E aí ele se depara com essa situação de novo. E ele se depara com essa situação e se depara
com a fragilidade dele e do sistema que não apoia ele. E aí o jogador de futebol, ele vai sofrer. Então, por exemplo, naquele caso do Aranha, por exemplo, que muita gente me perguntou, poxa, será que o Aranha não cruzou a fronteira? Será que ele não foi demais quando ele falou? E aí a minha resposta é sempre a mesma. Cara, vocês não sabem o quanto o Aranha já passou de racismo. E o quanto estava engasgado para ele a situação. Aquilo foi a primeira vez que ele conseguiu identificar o agressor. E aí, quando ele consegue identificar o agressor, cara, é esse cara que eu vou pegar. Porque geralmente, quando o jogador de futebol sofre racismo, ele não consegue identificar o agressor. E aí, mais uma vez, ele vai dormir com aquela dor. Quando ele consegue identificar, e aí alguém falou do Tyson, o Tyson conseguiu identificar um setor que estava chamando ele de macaco. Poxa, é aquele setor que eu vou ir lá contra. E aí é essa situação. Agora, a grande questão é essa, assim, eu desconheço o clube, a não ser o Bahia, né, que a gente está falando de um outro clube com uma outra questão hoje, que apoia o jogador a falar sobre racismo, a se posicionar sobre racismo. Aí tu toca num ponto importante que eu ia te perguntar agora na sequência. Qual é o preço a pagar do jogador que se posiciona? O preço a pagar, que a maioria deles entende, a porta vai fechar. Em algum momento a porta vai fechar. Em algum momento eu não vou ser contratado pelo clube A ou B, porque eu vou estar marcado com a... Olha, esse cara aí só fala de racismo. Ele não quer falar sobre outra coisa. Um exemplo, por exemplo, é o Roger. O Roger no Bahia, enquanto o Bahia estava bem na tabela de classificação, ninguém atacou o Roger. A partir do momento que o Bahia perde 2 ou 3 partidas, as pessoas vão lá atacar o Roger. Vão dizer para ele que ele estava muito mais preocupado em falar de racismo do que treinar o clube. E aí todos aqueles caras que não concordam com a fala do Roger foram atacar o Roger. Porque eles queriam atacar o Roger em algum momento. Eu já ouvi, por exemplo, em diversas situações, diversos eventos que eu vou no off, né? Alguém que chega do meu lado e diz assim, cara, eu acho muito legal o teu trabalho, mas eu gostaria que tu mandasse um recado pro Márcio Chagas, por exemplo. Diz para ele que a maneira que ele fala de racismo, ela é muito violenta. Ele deveria falar de racismo como o fulano. E aí eu não vou dizer o nome do fulano. Aqui, nós sabemos aqui, é importante colocar uma coisa para o pessoal que está acompanhando. Nós dois somos amigos pessoais do Márcio Chagas. Então a gente está falando, mas porque ele nos autoriza a falar também. Isso. Porque é nosso amigo, não é porque eu trouxe ele aqui numa live, não. Eu e o Márcio já participamos de vários eventos juntos, o Marcelo também, eu e o Marcelo juntos. A gente também já brigou no passado, então coisas de amigos mesmo. Então a gente sabe o que está falando. E o Márcio sabia o que ele estava se metendo e sabia que ele ia colher frutos negativos, e ele foi um cara que peitou e disse, não, eu vou agora adiante, eu vou em frente. O Márcio vai ver essa live depois, eu vou colocar no canal do YouTube, ele sabe o que eu estou falando. Tá? Então o Márcio é um cara que teve tanta coragem quanto o Marcelo tem de coragem também, porque sabia e foi aconselhado a não fazer. E eu não estou aqui revelando nada, porque ele mesmo fala isso nas palestras que ele faz. O Márcio foi aconselhado a não tomar nenhum tipo de medida. Mas aí, Marcelo, a gente chega numa outra questão que é importante eu trabalhar aqui contigo. Marcelo, qual é a diferença de um jogador de ponta, Tinga, Tyson, Balotelli, etc., etc., um jogador de ponta que sofre racismo e se posiciona, e aquele jogador que joga no interior do Rio Grande do Sul, num clube de 2ª divisão, numa cidade de colonização europeia que chamam ele de macaco todos os dias? Se tu sofre racismo e tu é um grande jogador, tu continua sofrendo racismo, eu não estou negando isso, mas tu tem uma possibilidade maior até de mexer com questões jurídicas e ir para cima. E aquele jogador lá embaixo, que é o grande percentual dos jogadores do Brasil, porque engana-se quem acha que a maioria dos jogadores ganham bem e tudo mais. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, se tu acompanha isso, se tu acompanha o racismo no futebol em instituições menores, em locais menores, onde esse jogador, ele naturalizou já, o que é o grande perigo. Ele já acha que é normal ele ser chamado de macaco, já acha que é normal ele sofrer racismo, porque afinal de contas é assim mesmo. Esse é o grande perigo, isso que dói de verdade, que dificulta a gente mexer na sociedade. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O jogador menor, muitas vezes eu percebo que ele quer falar mais de racismo do que o jogador maior, né? O que está em mais fama. A diferença toda é que
para ele, se ele for tirado daquele clube, né? O contrato dele for encerrado porque o dirigente não gostou da fala dele, ele vai ficar sem futuro, assim, né? Próximo, ele não tem grana, né? Ele não guardou grana, é pouco dinheiro que ele recebe. Então, essa é a grande diferença. Mas tem muito jogador do interior, muito jogador de clube menor, que, cara, eles têm uma vontade muito grande de falar sobre racismo. O ano passado, por exemplo, aconteceu uma situação que eu acho que foi, assim, uma daquelas mais gratificantes ao longo desse trabalho. Era um domingo, 11 horas da noite, eu queria dormir cedo, mas eu entrei no Facebook para dar uma olhada. E aí estava ali a esposa de um jogador me chamando o observatório, dizendo que o marido dela sofreu racismo no interior da Bahia e gostaria muito de saber o que ele poderia fazer naquele momento. E aí eu conversando com ela, eu disse, olha, o que aconteceu? Ela foi me contando a situação. Ele estava praticamente preso dentro do vestiário. E aí eu fui falando com ela, a gente foi conversando e ela estava muito nervosa. Eu sei que eu fui dormir 3 horas da manhã, e aí a gente vai conhecer como é que o racismo funciona no Brasil, né? Esse marido dela foi levado para uma delegacia, ele queria registrar o boletim de ocorrência, o delegado não quis registrar, porque ele disse que ele não era daquela cidade, então ele não poderia registrar lá, deveria registrar na cidade dele, o que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o delegado fez ele assinar um outro boletim de ocorrência, onde dizia que quem ofendeu ele estava no mesmo lugar que ele, na delegacia, e estava pedindo desculpa para ele, e baseado na desculpa do agressor, ele assinou um termo dizendo que jamais ele ia entrar na justiça contra o cara, porque ele perdoou o cara naquele momento. E aí a esposa dele, ela me mandava o áudio que ela estava trocando com ele. E o áudio que ela estava trocando com ele, ela estava xingando o marido. Seu merda! Tu assinou isso, que absurdo, o que tu fez? E ele dizia assim, amor, eu não fiz nada, eu não assinei nada. Eles me obrigaram a olhar pro agressor e desculpar ele. E aí ela pergunta, tu desculpou ele? Ele diz, não. Ele me pede desculpa, eu olho para ele e baixo a cabeça de novo. Não aconteceu isso. E aí já tinha a imprensa noticiando que tudo estava resolvido e nada estava resolvido. Então o jogador do interior, ele não consegue dar voz ao que ele sofre. Porque é muito mais difícil para o jogador de um clube menor conseguir espaço na mídia para falar de racismo. Aí a gente precisa necessariamente dar razão ao Márcio Chagas quando ele traz a problematização que as representações do escravagismo estão dentro do futebol nos dias de hoje. Porque esse caso do jogador do interior que tu coloca, ele é um caso necessariamente de uma comercialização do ser humano, onde ele é de verdade dono de alguém, propriedade de alguém, e ele tem que acenar, baixar a cabeça e se desculpar perante aquilo. É aquela relação do senhor de engenho com o seu escravizado, que vai perante o delegado dizer que não fez nenhuma coisa de errado. Isso precisa ser... Por isso que eu pedi para tu trazer a questão mais do clube menor, não que o clube grande não nos interesse. Eu até acho, inclusive, que o clube grande, ele tem um papel, o jogador de clube grande, ele tem um papel, que é também brigar pelo interesse daquele menor que sofre racismo. Porque a gente sabe que o racismo é um crime contra uma coletividade, não é o crime contra uma pessoa. E isso o branco racista ou o branco desinformado, vou tentar ser bonzinho aqui, ele muitas vezes ele não entende que quando tu xinga um homem negro, quando tu xinga uma mulher negra, tu tá xingando todo um coletivo de pessoas negras e ainda trazendo toda uma carga histórica em cima daquele xingamento, onde a pessoa não consegue se libertar daquilo que ele tem amarrado a um passado, a uma história, que é a grande mácula do nosso país, sobretudo. Então, isso precisa ser discutido, e sempre que alguém, tu me desculpa, eu já te devolvo a palavra, mas sempre que alguém chega para mim e diz assim, é um absurdo, e é importante que as pessoas brancas que estão aqui assistindo, que prestem atenção no que eu vou falar agora. A pessoa diz assim, que absurdo alguém discriminar alguém pela cor da pele. Eu sempre digo para as pessoas brancas, não diga que é um absurdo alguém discriminar alguém pela cor da pele. Antes, pergunta para ti mesmo no espelho se tu não é racista. Faz esse exercício, porque também é muito fácil gente branca achar que o racista é sempre o outro.
É sempre o outro que é o torcedor do outro time, é o jogador do outro time, é a pessoa da rua ao lado, é a pessoa da casa ao lado. A gente precisa ter essa problematização. Eu nunca discriminei uma pessoa pela cor da pele, eu nunca troquei de lado na rua porque vinha uma pessoa escura, eu nunca deixei de sentar do lado de uma pessoa negra no ônibus para sentar do lado de uma pessoa branca. Será que é mimimi? Ou será que o meu filho foi alguma vez mandado para casa para cortar o cabelo, porque o cabelo atrapalha, porque é grande, porque é isso e aquilo? Então, tu me desculpa fugir um pouco do tema, mas tem horas que eu me incomodo e me incomodo mesmo, porque existe muita hipocrisia na sociedade brasileira, muita hipocrisia de dizer que é uma democracia racial, que nós não somos racistas, e o futebol, que é o cara que pode falar sobre isso, é tu. O futebol, ele é o grande macrocosmo da sociedade, onde tudo desencana ali dentro, onde tudo cai ali dentro, e aí nós temos pessoas que vão para a arquibancada para torcer, e quando elas querem falar mal de alguém, de alguma forma, elas olham para a cor da pele dessa pessoa para falar. E eu muito frequentei estádio e muito ouvi isso e sei do que nós estamos falando. Então, tu me desculpa se eu perdi um pouco a calma, mas nós vamos voltar agora com uma outra pergunta que eu vou te fazer. O Marcelo me conhece, sabe como é que eu sou, então não vai sentar a cabeça. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para ti aqui, no meio desse assunto que a gente está falando. Me diz uma coisa, vamos sair um pouco, tá, da questão do estádio e vamos fixar um pouco mais dentro das 4 linhas. Tá? Sair do torcedor. Eu quero agora falar contigo especificamente daquela manifestação racista que surge de jogador para jogador, sem a participação do torcedor. O jogador que sofre racismo de um outro jogador dentro do campo. Nós temos isso no Brasil? Temos. Só que esse é um caso muito mais difícil de ser apontado. Porque tu vai precisar, por exemplo, que a vítima ela consiga provar que ela foi insultada. E é muito mais difícil. Porque daí tu tem que ter uma câmera focada naquela situação, naquele momento. Porque senão vai ficar a minha palavra contra a palavra da vítima contra a do agressor. Eu vou trazer aqui 2 exemplos. Dá uma travadinha, vamos aguardar que já melhora. E o pessoal que está aí me desculpa, porque às vezes eu saio do sério mesmo, mas não leve a mal. Oi, voltou. Era o Manuel, né? Vamos lá. Tu está 2 exemplos, vamos lá. Isso. Atlético Paranaense e Palmeiras era o jogo, onde um jogador negro ele é chamado de macaco, e o cara fica chamando ele de macaco durante o escanteio, e aí ele vira pro cara e gospe no cara. Quando todo mundo vai conversar com ele, ele diz, olha, eu fui chamado de macaco, e isso aconteceu, não sei o quê. Ele não consegue provar que o cara chamou ele de macaco, mas ele está expulso. E quando vai para o julgamento, ele pega uma pena muito maior do que a pena de quem chamou ele de macaco. Mesmo quando o cara que chamou ele de macaco também foi punido, mas a pena foi maior. Um outro exemplo, né, próximo é o jogo Inter e Ceará, onde o atacante do Ceará diz que o Vitor Cuesta, zagueiro do Inter, chamou ele de macaco. E aí, quando termina o jogo, todo mundo vai entrevistar o jogador e pergunta: o que aconteceu? Você tá fora de si, você tá muito exaltado. E ele diz: eu fui chamado de macaco. Só que aí, vamos entrevistar o agressor. Você chamou ele de macaco? Não, não chamei ele de macaco. Ah, vamos tentar provar. Não tem como provar. E aí, quando conversaram com o juiz da partida, o que ele diz? Em determinado momento do jogo, esse atleta veio correndo na minha direção, muito exaltado, e eu dei cartão amarelo para ele. E aí alguém perguntou: tá, mas tu ouviu a queixa dele? Tu parou para ouvir o que ele queria contigo? Ele disse não. E aí o jogador disse: eu tentei falar com ele, só que ele não me ouviu. Ele me viu correndo na direção dele e me deu o amarelo. E aquele caso foi encerrado ali. Aí tu porque não tem prova. Sim, aí tu me traz uma outra questão que talvez tu não tenha a resposta para me dar, mas a gente pode fazer uma proposta de debate aqui. Tá? Eu vejo nessa situação 2 questões. Eu não sei se o Marcelo está me ouvindo. Vocês que estão assistindo estão me ouvindo bem? Alguém pode me dizer nos comentários aí se está me ouvindo bem? Só para eu saber se... Cortou. Cortou? Então cortou, vamos lá. Cortou. Então, vamos lá então. Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Tá, então tá, vamos lá. Essa situação me traz 2 outras questões que talvez tu não consiga responder, mas vamos tentar debater aqui. Tu me fala de Inter e Ceará, então eu pego 2 questões que eu quero saber se isso influencia ou não na questão do racismo no Brasil. Primeiro, Inter e Ceará, de um lado um clube que existe um mito em volta que não é racista, tá? E do outro lado o Ceará.
Segundo, de um lado um clube grande e do outro lado um clube pequeno, pelo menos em nível nacional. Neste momento, nós temos ainda o suposto racista no clube grande, que tem o mito de não ser racista. E aquele que sofreu o racismo está no clube pequeno, contra um clube que não seria racista. Eu não sei se tu está conseguindo me entender. Eu quero saber se existe uma influência nas tomadas de decisão também do mito em volta do Internacional, neste caso, e se o clube grande se sai melhor em relação ao clube pequeno. Faço até uma outra colocação antes de tu responder. Se o caso Aranha não fosse entre Grêmio e Santos, mas fosse entre Grêmio e um clube de terceira divisão, teria o resultado que teve? O caso do Grêmio e um time da terceira divisão não teria, porque não teria a imprensa do jeito que a imprensa estava no jogo Grêmio e Santos. E aí não teria a repercussão que o Grêmio e Santos teve. No jogo do Inter e Ceará, tu esqueceu de um outro ponto. Era um argentino xingando um brasileiro. Mais isso ainda. Faltou esse terceiro ponto. Então, na verdade, ali ficou meio que esquecido em qual clube o agressor estava. Porque, na verdade, foi muito apontado para a nacionalidade dele. E não porque o clube o onde ele argentino estava. E porque o argentino também costuma usar o termo macaco por outros fins que não o brasileiro. Né? Isso, tem mais isso ainda. Isso. Tem mais disso ainda, né? Eles chamam os mas brasileiros de macaquitos. Isso. Mas em determinado momento, alguém da imprensa perguntou: será que foi avisado para esse jogador para que clube ele ia e para a história desse clube? Isso foi questionado. Mas isso no Brasil não é um fator, né? Porque eu acho que poucos jogadores conhecem para os clubes para onde eles estão indo. E um agravante maior, por exemplo, é jogador que sai do Brasil para ir jogar em outros clubes lá fora, que também não conhece a história desses clubes. A gente teve a história do Lucas, que foi jogar no Tottenham, um clube conhecido por lutas, e ele vai lá e se manifesta a favor do presidente da República. Então, tem esse fator. Assim. Aqui no Brasil, esse apontamento ele não é muito válido, porque as pessoas desconhecem a história dos clubes. A história do clube ela é contada pelo gerente de marketing do momento. O gerente do marketing do momento ele vai valorizar ou não o clube do povo, vai valorizar ou não o povo. E muitas vezes essa valorização ela não tá, o jogador não chega nem perto do jogador. Deixa eu ver uma coisa, eu te propus duas situações e agora eu vou propor a terceira, que eu decidi justamente separar em três. A primeira que eu te propus foi o racismo na arquibancada que reflete no campo. O segundo que eu te propus foi o racismo só dentro do campo. O terceiro que eu vou te propor talvez seja o mais difícil, e se tu não souber de caso nenhum, tranquilamente, só me diz que não sabe, fim de papo, mas vamos tentar discutir. Esse terceiro é o seguinte: nós temos, ou em nível de boato, ou em nível de fato comprovado, racismo dentro do grupo, ou seja, no vestiário. Alguma coisa que tenha acontecido alguma vez que se ficou sabendo de um jogador negro ser discriminado dentro do seu grupo, no vestiário, treinamento, viagem, coisa, ou isso nunca veio a público? Não, a gente tem muito boato, né? Mas aí é aquela coisa do boato, a gente não pode provar e aí vira história de vestiário. Mas a gente tem, por exemplo, boato tem. A gente tem uma história real que é do goleiro Felipe, quando jogava no Vitória, que após um jogo, o presidente do clube veio e disse para ele que as falhas dele era porque ele era negro, né? Porque ele não tinha caráter. E aí era o presidente do clube. E aí ele decide denunciar o presidente do clube e decide ir para a justiça com o presidente do clube, fazer boletim de ocorrência. Mas esse é o único caso que eu me lembro agora de cabeça que saiu do vestiário, saiu daquela questão de verdade ou mentira ou mito para se tornar real porque teve denúncia. Esse é o jogador que depois foi pro Corinthians, Flamengo e coisa? Isso. Aquele goleiro Felipe. Tá. Ele. Aí uma outra questão. Vamos tirar um pouquinho do futebol, então, aliás, permanecer no futebol, mas sair do jogador no futebol para o jogador na sua vida pessoal. Nós sabemos que existem muitas questões na sociedade brasileira, mas muitas mesmo, que discutem a afrocentricidade, que discutem a questão do relacionamento afetivo entre pessoas negras, pessoas brancas, e vira e mexe, pessoas que não têm nenhuma noção do que estão falando, vêm jogar lá na rede social. Ah, o fulano fala de racismo, mas a mulher dele é branca. Ah, o fulano fala isso. Tu sabe que isso existe aos montes e na rede social aos montes também.
Isso aí eu acho que jogadores famosos passaram por isso. Acho que o Amaral, se eu não me engano, foi um que eu vi isso aí também. Então vem um monte de discussão. Geralmente essa discussão vem, quando vem de pessoas ligadas ao movimento negro, é uma discussão que eu me retiro, respeito e entendo. Agora, quando vem de pessoas brancas e que não tem nenhum tipo de noção do que está falando e vem e joga isso, eu já sei que é mais uma manifestação racista no meio disso e às vezes até uma questão de inveja constituída, né? O que tu pensa a respeito disso? O que tu vê, o que tu não vê? Isso já foi em algum momento discussão no meio do futebol? Não foi discussão? Tu ficou sabendo de alguma coisa? Há algo a falar a respeito disso? Não, assim, que foi discutido, não. A gente recebe muita gente que vai nas redes sociais do Observatório para dizer, poxa, mas vocês estão defendendo um cara que é casado com uma mulher branca, e isso e aquilo e tal, não sei o quê, mas ele tá falando de racismo, mas ele não é casado com uma negra. E aí a única coisa que eu falo, e aí não é defesa do jogador, mas de como o racismo se constituiu na sociedade, na cabeça das próprias pessoas negras, é que muitas vezes o apontamento do que é belo foi dado pela televisão. E o apontamento do que é belo dado pela televisão apontou que uma mulher bonita é uma mulher loira. E o menino da periferia cresce com aquilo. E muitas vezes o casamento interracial para ele é quase um troféu. Olha, eu consegui de fato me desvincular daquele ambiente, é uma daquele ascensão lugar. Social, né? É uma ascensão social. Então, assim, é preciso pelo menos entender por que esses casamentos eles existem. Eu já ouvi de jogador de futebol que em determinado momento da vida dele, ele passa a conviver num determinado grupo que não tem mais pessoas negras. As festas que ele vai, o ambiente que ele frequenta não tem mais pessoas negras. E aí ele vai casar com uma pessoa que não é negra. Mas a gente deve sempre lembrar como o racismo funciona, né? O que a televisão nos aponta de que é belo, o que a televisão nos aponta que a gente deve fazer na nossa vida. E a gente deve lembrar também, e é muito importante aqui um exemplo, do Leandro Damião, que fugiu totalmente a essa da estética, né? Do padrão estética. Da padrão estética. E o quanto ele sofreu nas redes sociais, das pessoas que iam nas redes sociais dele dizer para ele que ele não poderia estar casado com aquela mulher que era negra e era gorda. Né? Esse era o comentário nas redes sociais do Leandro Damião. Então, as mesmas pessoas que apontam que não deve ter esse relacionamento são as mesmas que apontam que, olha, para ti ter ascensão, tu deve casar com a fulana de tal. Entendeu? Porque, na verdade, tudo hoje faz parte de um pacote, né? É ascensão social, mídia social, é o cara que cuida da tua carreira. Muitas vezes o relacionamento ele tá ali muito mais por espaço de mídia que ele vai dar, se tu casar com a fulana e não com a beltrana, do que de fato uma discussão sobre qualquer outra coisa de racismo, né? E jogador de futebol sai de casa com 11, 12 anos, qual é o entendimento que ele tem de racismo? O que ele aprendeu de racismo? Sim, absolutamente nada. Marcelo, eu deixei para o final as duas questões mais polêmicas, tá? Para fechar com chave de ouro. Então, vamos para a primeira das duas últimas polêmicas. Tu não precisa, é óbvio, eu entendo o teu posicionamento, a tua luta, a tua militância, tu não precisa citar nomes de maneira alguma. Eu só queria que tu me falasse a respeito do seguinte: em algum momento, pelo que tu propõe de discussão e análise na sociedade junto aos clubes, em algum momento, de fato, uma porta foi fechada para ti? De fato, portas fechadas assim, nunca. Em clube, do tipo, não queremos discutir isso aqui. Entendeu? Não, assim, com essas palavras, não. Mas eu já ouvi, por exemplo, aquela frase, depois que eu saí, um outro dirigente que estava dentro do evento veio me dizer, cara, mas é difícil, não vai acontecer, porque o pessoal não pensa que nem tu, o pessoal não quer entrar na polêmica, mas, assim, não queremos falar de racismo, não para mim, né? Mas já te chamaram e vieram falar do pé do ouvido, então, né? Isso. Ou se não, faz o pior, né? Que é dizer que nós vamos te procurar amanhã, e aí a ligação nunca acontece no amanhã, né? A propósito, antes de ir para a última questão polêmica, uma outra questão que me surgiu aqui, que eu nunca te perguntei. Quantas pessoas compõem o Observatório? Hoje o Observatório é eu, a Débora, que está em São Paulo, que está comigo desde o começo, assim. E tem mais o Luciano Jorge,
e a Roberta, o Luciano é de Minas e a Roberta é de São Paulo, que agora em 2020 passaram a agregar mais de forma oficial o observatório. Assim. O Luciano é um cara que eu sempre troquei muita informação, assim como a Roberta. São duas pessoas que pesquisam bastante sobre racismo e futebol. E aí, nessa troca deles, eu acabei convidando eles para integrar de forma mais oficial o observatório. Sim. Então vamos para a nossa pergunta polêmica final. Marcelo, a gente sabe que todo mundo que trabalha com futebol, que lida com futebol, que se envolve com futebol, todo mundo é porque, primeiramente, gosta de futebol. Evidente, né? Todo mundo que gosta de futebol, que trabalha com futebol, que se envolve com futebol, primeiramente, torceu um dia para um clube. Eu não vou perguntar qual é o teu clube, até porque eu sei qual é o teu clube. Mas eu não vou perguntar. Eu quero saber o que isso influencia positiva ou negativamente no teu trabalho, da mesma forma que um árbitro de futebol passa por isso porque um dia teve um clube do coração. Então eu quero perguntar se em algum momento aconteceu de falarem assim, o Marcelo levantou esse caso de racismo em tal clube porque ele é torcedor do clube rival. Ele levantou em tal clube porque ele torce para o outro clube. Não vai... Isso já aconteceu? Não aconteceu? Tu tem medo que aconteça? Como é que tu lida com isso? Isso já aconteceu diversas vezes, assim. E é uma coisa que eu até evito, né? Passei a evitar dizer qual é o clube que eu torço. E eu já ouvi, por exemplo, num evento que eu fui, terminou o evento, e aí alguém veio, parou do meu lado e disse, duas pessoas conversando, né, do meu lado, e aí um disse assim, quer falar com o Marcelo? Ele disse, eu quero, porque eu vim no evento, eu quero descobrir o clube ao qual ele torce. E aí o outro cara disse assim, pô, mas tu não sabe qual é o clube que ele torce? E aí os dois começaram a rir, e eu comecei a rir, né, mas as pessoas têm essa... Na hora de falar do clube que torce, trancou a transmissão, viu? Só isso aí é de propósito. Vamos aguardar voltar aqui que deu uma travada. Me avisa aí quando tu voltar, porque eu acho que travou. A pergunta foi tão polêmica que caiu Eu falei, na hora que tu ia falar, caiu a internet, né? Mas é isso, assim, já ouvi várias vezes, tá? Já fiz várias ações onde eu ouvi, tá fazendo ação no clube A porque tu torce por time B, sabe? Já ouvi. E já erraram o teu clube? Já erraram. Já erraram também. Bom, Marcelo, assim como eu já ouvi sobre isso na beira do campo, assim, tipo, Grenal, os dois clubes entrando em campo e aí o cara veio e... mas o fulano torce pra tal time. Aí, pô, legal, né? Tipo, não vai fazer diferença nenhuma aqui. Sim. Mas assim, confessando mais uma coisa além disso, assim, hoje o que mais me deixa, de certa forma, entristecido, podemos dizer assim, é que essa questão da grenalização, ela ainda faz com que o trabalho do observatório aqui no Sul ele seja menos reconhecido pela grenalização que tem em função do futebol, né? E deve ter muito a ver com o fato de que te vinculam a um dos lados e isso tenta tirar a credibilidade do trabalho que tu faz. Marcelo, vamos aí 1 minutinho para tu fazer tuas considerações finais para a galera, depois eu faço as minhas e a gente termina também. Vamos lá. Eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo a que preste atenção em tudo que foi dito aqui, principalmente quando a gente levanta a bola do que é ser uma pessoa antirracista dentro do futebol, né? Eu acho que ser uma pessoa antirracista dentro do futebol é não apontar o outro clube como racista. É não apontar os casos de racismo que existem no clube tal. É perceber que o seu clube também tem muitos casos de racismo. A estrutura do seu clube também é racista. Eu acho que todo torcedor que se diz antirracista hoje deve pensar nisso, assim. É olhar para o seu clube antes de olhar para o outro clube, assim. A gente está numa luta contra o racismo, assim. Eu hoje praticamente tirei a bandeira, a camiseta do meu clube para poder trabalhar com isso. Porque se eu fosse levar para minha paixão pessoal, muitos trabalhos eu não ia realizar. E não só falando do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, né? Porque essa questão do futebol, ela mexe com a paixão direta, assim, em vários cenários possíveis. Então, um grande convite que eu sempre faço para as pessoas é isso, assim. Quando for falar de racismo no futebol, lembre, o seu clube tem casos de racismo, o seu clube começou, a história do seu clube começou racista, porque nenhum clube no Brasil ele começou com a inclusão de negros, nenhum.
Tá? Todos passaram a aceitar negro ao longo da história. Então eu acho que esse é o principal convite que eu faço para todo mundo, para que de fato seja um torcedor antirracista. Eu te agradeço primeiramente a tua disponibilidade para estar aqui. A gente sabe que a tua agenda também é gigantesca. Eu concluo a parte que tu falou que nenhum clube começou sem racismo, para dizer que as pessoas que falam para mim que o Internacional não tinha racismo no início, eu sou colorado, eu digo sim. Vocês estão querendo me dizer que em 1909 não existia racismo num clube. Então eram semideuses. O clube foi criado por arcanjos, não tem outra definição, em 1909. Sigam as nossas redes, o MM Carvalho 88, o Prof. Viaro. Eu agradeço a participação de vocês. E se eu não fizesse provocações e polêmicas, não seria eu. Então eu vou as fazer na hora de terminar aqui. Eu estou fazendo live todos os dias. Todos os dias numa média de 60, 80 ou 200 telespectadores. Hoje nós tivemos com um pico de no máximo 20. Isso aqui não é uma reclamação da minha live, é dizer que eu faço todos os dias e as lives têm tido muito público. Casualmente, quando a gente discute racismo, é o menor público. Esse é o recado que eu deixo. O racismo ele é tão importante que a explicação está no fato de que as pessoas não querem discuti-lo. Então, se não querem discuti-lo, vocês que estiveram aqui acompanhando, que eu agradeço de coração, reproduzam isso, por favor. Eu vou colocar no meu canal do YouTube esta live. Reproduzam, compartilhem. Esse tipo de discussão tem que existir. E não tem que existir apenas quando o meu clube ou o outro clube foi penalizado por racismo. Ele tem que acontecer sempre, porque essa é a maior mácula e a maior ferida. Eu costumo dizer em sala de aula e repito para vocês, a escravidão é a mancha branca da sociedade brasileira. É uma mancha alva, translúcida, e ela tem que ser combatida desta forma, com esses espaços e com essas discussões. Marcelo, um abração, a todo mundo também um abraço. Meu muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, valeu.